Eu sou movida a desafios. Muito do nosso negócio, ele está no resultado daquilo que a gente entrega. Ou você está comprando ou você está vendendo. As marcas não colaboravam, hoje o sucesso é a collab. DiretaCast, o podcast da venda direta. Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do DiretaCast. Eu sou Marcela, fundadora e host do DiretaCast, aqui hoje, plena, feliz, iluminada pela minha convidada Dilma Campos. Quem me aguenta hoje, Dilma? Olha, nem eu tô te aguentando, tá? Mas vou começar já falando aqui, porque eu também tô muito feliz. Pra quem não sabe, eu te chamo de Bambina há muito tempo, que é um apelido muito carinhoso, de muitos anos atrás. Então, Marcela, minha Bambina, é um prazer pra mim estar com você aqui hoje. Ótimo, Dilma. E eu queria, então, contar pra nossa audiência. Olha só, vou fazer inclusive um convite para a nossa audiência que eu sempre esqueço. Olha, a minha equipe me engole, eu sempre esqueço de falar. Para você que está nos assistindo, se inscrever no canal, clicar no curtir, compartilhar, deixar seu comentário aqui no DiretaCast, porque isso dá muita relevância para o nosso conteúdo, para cada vez mais pessoas beberem dessa fonte, conseguirem entender quais são as possibilidades de entender esse universo das experiências da venda direta, de outras experiências como a da Dilma hoje, que nós vamos compartilhar, de vivências de mercado, para que você, empresário, consultor, também tire os melhores inputs, as melhores experiências para que a sua carreira também cresça. Então não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar para que a gente também cresça. Mas eu preciso deixar aqui então também a promessa do que as pessoas vão extrair de Dilma Campos. Porque Dilma, ela vai se apresentar um pouco melhor, mas eu já vou fazer aqui uma mini bio da Dilma, que ela é uma empreendedora nível hard, porque ela começou a jornada dela. Vou deixar até o suspense para ela dizer o início da jornada dela, mas ela começou a jornada dela como muitas de nós, com dificuldade, com ideias, mas com muitos obstáculos, como muitos de nós. Teve um meio de jornada também com muita adversidade, fecha a sua empresa que começa na sala de casa, não fecha, todas as adversidades da outra praia que depois virou nossa praia. Ela vai contar um pouquinho dessa jornada. E hoje, Dilma Campos, ela é uma grande representatividade de uma CEO, de uma pluralidade de agências de marketing, tem a nossa praia, é uma representante do Brasil em Cannes, ela é uma pluralidade de grandes conquistas. E para quem está nos assistindo, então, a promessa é de aprender numa jornada de uma mulher em carne e osso, de uma família batalhadora, e ter experiências que se conectem com você e também essas experiências tragam para você reflexões que também você pode chegar lá. Então, foi uma mini bio sem entregar muito, porque agora você entrega. Onde começou? De forma meio breve, onde começou, onde foi o meio e onde está agora? Bom, vamos lá, né? Eu acho que, assim, o meu primeiro entendimento como pessoa, né, dentro dessa sociedade, é muito quando eu entendo a família que eu nasço, né? Então, eu nasci numa família de esportistas, eu sou a filha do meio de dois irmãos, que meu irmão menor, né, que tem pouca diferença de mim, ele cresce muito rápido, todos são muito altos, eu com 1,68 m, quase 69, sou a filha mais baixa lá em casa, né? E olha que eu tenho quase que 1,70 m. Então, primeiro é esse lugar onde você se reconhece como mulher e que você entende que o mundo ali já é diferente para homens e mulheres, né? Eu acho que a gente amadureceu muito desde esse lugar, mas você vai se entendendo neste lugar de olhar o mundo, né, por uma perspectiva muito feminina. Então, por isso que essa perspectiva feminina me persegue desde esse lugar. Como eles eram esportistas, tinha que fazer algum esporte. Eu começo com ginástica olímpica. Como eu cresço muito rápido naquela época, né? Eu sou desacreditada. Ai, não vai fazer ginástica olímpica. Você não é tão delicada e tal. E aí eu parto para dança.
Quando eu parto para a dança, eu realmente me acho. Primeiro que é um lugar que eu posso entender quem eu sou, mas que é um lugar de busca de muitos desafios. E eu confesso, sou movida a desafios. E a dança traz isso para você, né? Porque ela te desafia todo dia a fazer um passo melhor, mais perfeito, um equilíbrio que fique mais tempo. Você tá, Marcela, todo dia nesse lugar dessa batalha de entregar aquilo com perfeição. E dessa coisa da dança, eu migro para o segmento de comunicação, até porque eu dançava. Então, na época que eu dançava, que eu queria ser caixa de supermercado, depois a gente foi para a escola particular, eu queria ser gerente de caixa de supermercado, e vou para a comunicação, e quando eu chego na comunicação, o meu pensamento era um pensamento muito de entender o negócio, mesmo eu não entendendo do negócio, que era o seguinte, gente, se essa menina que está aqui atrás do palco, né, fazendo assistência de direção para eventos, ganha em uma semana muito mais, quase 3 vezes o que eu ganho no mês, e eu sei fazer tudo que ela sabe fazer, porque eu venho desse lugar da arte, da dança, de colocar, saber que horas que a pessoa entra no palco, que horas que vai um vídeo e tal. Por que eu não sou assistente do palco? Então, eu quero ser isso. Então, sempre na minha profissão, foi esse lugar de que você olhava um pouco a oportunidade que aparecia. Você não traçava uma carreira, né? A gente sabia nessas diferenças todas que já sendo mulher e sendo uma mulher negra, já ia ser muito difícil para você. Então, não tinha uma coisa de aonde eu quero chegar, até porque não tinha essa possibilidade de falar, vou fazer tal faculdade, né? Dependia de muitos fatores. E aí eu entro nesse lugar da comunicação, vou entendendo esse lugar, então eu olho esse lugar da comunicação através do evento. E aí, quando eu penso nisso hoje, eu falo, gente, sempre foi a mesma indústria criativa. Né? Só que eu estava numa indústria criativa cultural e passei por uma indústria criativa da comunicação. Né? Eu mudei, mas eu estava ali naquele lugar da criatividade. E aí eu vou crescendo nesse lugar, então de assistente de palco, vou para assistente de palco, né? De assistente de palco eu vou ali e chego em direção artística de eventos, nisso vão quase 10 anos da minha vida. Nesses 10 anos eu entendo que eu tinha que fazer faculdade, porque as pessoas que cresciam eram as pessoas que tinham curso superior e eu casei aos 19 anos. Aos 22 eu não tinha curso superior. E aí, através desse lugar, eu falei, ok, então eu vou fazer minha faculdade aos 22 anos, termino a faculdade ali com 26 para 27 anos. E aí eu falei, gente, olha, tem coisas acontecendo aqui, as pessoas estão me chamando para outras empresas maiores, eu acho que é a hora de fazer esse movimento. E aí eu faço o movimento dentro de empresas, de eventos ainda, né? Dentro desse segmento. Então, de uma empresa eu vou para outra, aí atendo clientes e vou para outra. Até que eu chego num grande grupo de comunicação. E quando eu chego nesse grande grupo de comunicação, eu já era, obviamente, casada desde os 19 e eu tinha ali filha. E eu acho que esse lugar da maternidade também te dá uma outra visão de vida, né? Uma coisa é você ser você e não ter ninguém que dependa de você. Outra coisa é quando você tem uma pessoa que depende de você e que só o que você sonha é dizer para ela, você tá em qualquer lugar. Eu queria pegar esse primeiro gancho. E você não contou aonde você estava, e eu já fiz essa promessa que era para chegar lá. Tô louca para você contar. Mas eu queria só fazer uma primeira conexão. Que muita consultora, inclusive eu, e muita consultora que assiste o DiretaCast, pensa exatamente nessa jornada, e muitas delas, e até no empreendedorismo, precisam dessa motivação de mãe, né? Até os números da Rede Mulher Empreendedora mostram que o empreendedorismo muitas vezes acontece quando uma mulher se torna mãe, né? Então, como é importante essa necessidade de renda, essa necessidade de ter o seu negócio impulsionado pela maternidade. E muita gente que é consultora, eu vejo, ela precisa do negócio tendo renda
por conta da maternidade, né? Não, muito. E para mim foi esse lugar aonde eu me vi num lugar e acho que pela primeira vez eu tive essa noção de, gente, todo mundo cresceu e eu não cresci. Por que eu não cresci? E acho que a gente tem essa característica de achar que é você e não o ecossistema onde você tá, onde você transita, né? E eu sei que depois de conversas ali dentro, eu entendi que eu não ia conseguir crescer dali, né? Então, eu estava paralisada, eu não ganhava mal, eu tinha um emprego maravilhoso. Não era uma questão de estar lá, era uma questão de entender o porquê que eu não crescia. Porque eu me achava ali tão competente com cursos de pós-graduação que eu tinha feito, eu entendia tanto do assunto, eu gosto de estudar, eu estudava o assunto profundamente, e por que eu não estava crescendo? Então, era este lugar que me incomodava. E aí eu falei, eu já sei, eu vou ter que fazer alguma coisa para mudar essa narrativa. Eu preciso mostrar para essas pessoas, né, desse grupo, que eles não me promoveram, mas que eu tinha toda a condição de ser promovida. Mas eu pensava assim, ó, vou empreender, vou abrir meu próprio negócio, e aí eles vão me chamar de volta. Porque eu teria justamente mostrado para eles que eu poderia estar num lugar além. E a única alternativa que eu vi ali foi de empreender naquele momento. Então, eu tenho uma primeira jornada empreendedora, que dá muito certo, mas dá muito errado, mas aí é uma conversa longa para uma resposta curta. E na segunda leva, quando eu saio dessa sociedade, que eu vou para casa, eu tenho uma semana em casa, o cliente liga nessa semana e fala, vem buscar aqui um brief amanhã, que é quando a pessoa passa o que ela quer, o que ela deseja, para a gente começar a criar, né, o evento dela, a comunicação que a gente vai necessitar. E eu tenho certeza que esse evento é para você. Eu falei, não, eu não tenho mais agência. Eu fiz um movimento de empreender, deu errado, né? Deu certo, mas deu muito errado. Mas é legal a gente falar que deu certo, mas também dá muito errado. Também é legal a gente falar isso. E aí eu tô aqui tentando entender a vida, para onde eu vou. E só para quem está nos assistindo, que empresa que era essa, que negócio que você tinha e que era uma agência. Isso, né? Uma agência de eventos, né? Que já nasceu ali nesse lugar de criar ideias, né? De formatar ideias criativas para eventos. Hoje a gente entende a modalidade de evento como uma parte fundamental da construção de qualquer marca. Porque o que a gente entende é justamente isso, a publicidade, né? Ela entrega para você, mas ela entrega via de única mão, né? E o evento é justamente a criação desse diálogo, né? Aonde você dialoga com aquela comunidade que segue aquela marca, que ama aquela marca. Então, o evento está muito nessa construção dessa comunicação de diálogos, né? De dialogar neste lugar. E aí, hoje, no mesmo segmento, eu atuo, né? Mas quando eu fundo a nossa praia, que era outra praia, e vira a nossa praia, né? No meio do caminho, o que acontece aqui é que eu entendo o quanto sustentabilidade ia ser importante no futuro. E olha que há 13 anos atrás, a gente não falava, e não falava mesmo, de que se aumentar um grau o planeta, o que ia acontecer, não pode subir 3 graus, não pode passar. A gente não falava sobre isso. Imagino também a jornada, quando você estava empreendendo, e aquela coisa de vender o almoço para pagar a janta, você promovendo eventos, normalmente a vida como ela é, com um budget de cliente curto, sem uma visão, então você promove com aquele budget curto, sem grandes visões de futuro, e é aquela coisa de copinho descartável mesmo, coisas, são materiais de com plástico e tudo mais. A gente não quer saber. Aí, de repente, você faz movimentos, começa a se aculturar, começa a ter uma outra visão. E aí você começa a lidar também com uma realidade de aculturamento empresarial e até de longo prazo. E aí você fala, cara, eu tenho que reestruturar, mas também tenho que pensar na minha
empresa e no impacto, e aí também continuo sendo contratada como agência. Fechou, mas depois não fechou mais. Mas também eu tenho que aculturar clientes que também não estão nessa pegada, né? Pois é, porque na verdade, o que a gente começou, né? Começou muito nesse lugar de, gente, a gente precisa trazer a questão do ESG para dentro dos eventos, a questão da sustentabilidade. Daí saiu uma plataforma que avalia os eventos desse ponto de vista, né, do ESG e diz para você quanto esse evento é ESG. Então, isso saiu de avaliação que a gente fazia, tipo de material, aonde descarta, tipo de descarte. Pera lá. Então, para responder... A gente não respondeu a primeira pergunta. A gente não respondeu. Vou chegar na primeira pergunta. A primeira pergunta, então, foi de uma menina de família esportista que fez uma jornada, foi empreender, quebrou, desquebrou. E aí, hoje, ela viu que tudo isso culmina numa coisa, que a mudança toda para dar certo, porque já vou dar o spoiler, a bicha tá arrebentando. Para dar certo, tudo passa por uma consciência também de indivíduo. No acúmulo também, é lógico que refletiu nos negócios, mas... Não é só de indivíduo, mas eu sou muito pé no chão. Então, assim, toda vez que eu vou para qualquer congresso internacional, qualquer coisa, como tenho feito nesses últimos anos, eu sempre tenho uma ponderação que para mim é uma ponderação que a gente não pode excluir de qualquer diálogo no Brasil. Assim, as características da nossa população claramente são diferentes das características da população do mundo inteiro. Então, muita coisa que dá certo lá, nem sempre vai dar certo aqui. Então, eu sempre tive essa ponderação da gente falar assim, tá bom, falaram que, por exemplo, a saúde social é super importante num dos congressos aí que a gente teve recentemente, que foi o SXSW. Mas será que o brasileiro está neste lugar para discutir se a saúde social é ou não é? Então, o que eu fazia? A gente aplicava uma pesquisa e aí a gente publicava o resultado do que o brasileiro achava sobre essa tendência ou sobre esse movimento social que a gente via lá fora. Uau. E aí vinha a resposta do brasileiro, sim, o brasileiro está doente socialmente. Hoje, 43% da população brasileira faz uso de remédios ou para ansiedade ou para depressão. Gente, 43%, é quase metade da população brasileira fazendo uso. Então, faz sentido a gente falar, ou qualquer marca falar, ou qualquer diálogo que a gente construa sobre saúde social. Perfeita, perfeita. Então, é nesse lugar muito que eu acho importante a gente dialogar. Porque às vezes a gente vem com uma ideia, né? Sei lá, Júpiter agora vai ser invadido. Mas será que o brasileiro está considerando Júpiter? E quando você olha nesses lugares, quando você pergunta para o brasileiro assim, de quem que você espera que venha a inovação para olhar o mundo de forma diferente? O brasileiro espera que ela venha das empresas. Perfeita. Depois dos governos. E aí, as empresas são feitas por nós. Aí, bingo, né? Então, olha só. Dilma Campos, hoje, onde você está hoje com esta responsabilidade? Então, voltando à primeira pergunta, onde você está hoje? Bom, hoje, depois de bailarina, porque a gente é bailarina a vida inteira, eu aprendi essa frase há pouco tempo, bailarina, ela nasce bailarina, ela vai ter que dançar e ela termina, ela pode não dançar mais, mas ela é bailarina, né? Eu sou hoje CEO da Nossa Praia, que é esta empresa que faz eventos sustentáveis, que está muito olhando a sustentabilidade deste lugar de conseguir lucrar e regenerar ao mesmo tempo, aonde as verbas que a gente tem de comunicação, ela precisa dar para fazer tudo, inclusive a regeneração. As coisas não são excludentes. A gente tem ali também uma plataforma de avaliação dentro da Nossa Praia, que é essa plataforma que avalia a sustentabilidade dos eventos. Então, a gente nasceu assim. Ao longo dos anos, o que as empresas falavam pra gente?
as empresas diziam assim: ai, a gente está aqui com um problema porque não está dando resultado a questão de diversidade e inclusão. Pode vir aqui falar para a gente, dar uma olhada? E aí a gente entendeu que a gente não é uma empresa de consultoria nata, porque muito do nosso negócio, ele está no resultado daquilo que a gente entrega. E não é só o tal do chamado ROI que a gente fala, que é o resultado sobre o investimento, né? ROI, R-O-I, né? É aquilo que a gente fala, né? O resultado sobre o investimento, Result on Investment. A gente fala muito do ROF. Não sei se você já ouviu falar, que é o R-O-F, do Result on Futures. Então, tudo que a gente entrega, ele tem que estar nessa balança de resultado. Não é só sobre o investimento, é sobre o investimento e sobre o futuro. E aí, com esse olhar de entrega, a gente era chamada assim, vem aqui, então, quero te contratar para fazer o nosso programa de sustentabilidade. Quero chamar você para ajudar a gente, como é que a gente traduz sustentabilidade aqui dentro da nossa empresa. Você falando isso, eu vou me identificando super, porque eu sou professora na FIA, e a FIA tem um curso de um de MBA e um Master de ESG. E aí também vem trazer para nossa empresa, né, um pacote, um pozinho de pilim-pim-pim. E coloca lá. Né? Ai, é lindo. Né? Sendo que, de fato, a sustentabilidade, né, ela está na cultura. Ela precisa estar na cultura. Então, esse lugar, né, da nossa praia, que é um lugar que às vezes até o cliente tá, mas o que você entrega? E no final a gente entrega. E né? Fora a nossa praia. Aí, quando a gente mudou, né, de outra praia para nossa praia, a gente entrou para um grupo, para um ecossistema chamado BN Partners, que é um ecossistema liderado por um pensador de futuro, como eu gosto de chamar, que é o Basinho Ferraz. E nessa proposta, olha só como são as coisas, né? Meu pai dizia assim, quando a gente ouve, é tão grande, mas a gente só pensa em falar, que pena. Por isso que eu falei que você é grandiosa, viu? O adjetivo que eu dei antes da gente começar a gravar, ela gostou do adjetivo, olha lá, grandiosa. Porque aí, a gente ali num lugar, ali que a gente tem almoço, né, na estrutura da B-House, as empresas ficam todas dentro do ecossistema. Ele fala assim, cara, eu sei que você está há 10 anos, né, com a sua empresa aí e tal, mas eu não gosto do nome Outra Praia, me incomoda. Isso é dizer assim, sabe o seu filho? Sabe a sua filha? Eu não gosto dele. Caramba. Eu não gosto dele porque ele veste branco, eu não gosto dele porque ele veste azul, por qualquer motivo que seja. O cabelinho dele cortado daquele jeito. É isso, entendeu? Só que o que eu acho, gente, a gente tem que olhar a vida como oportunidade. E a gente não pode parar. E quando ele me falou isso, as pessoas pararam me olhando, tipo, o que vem de resposta dela? E a minha pergunta para ele naquele momento foi, tá, por que você não gosta de Outra Praia? E aí foi grandioso o que ele me respondeu. Sabe o que ele me responde, Má? Bambina, ele me responde assim, porque Outra Praia parece outro lugar. Parece que eu não estou dentro deste outro lugar. É como se eu estivesse conversando com você e você falasse, isso aqui é outra praia, é de outro lugar. Eu me lembro aquela coisa que a gente falava antiga, são outros 500. Não é? É um ditado que eu nem sei o que quer dizer. Quando eu olhei aquilo, e aí eu consegui olhar por outro olhar, né? Porque a gente é cheia de vieses inconscientes. Eu falei, gente, aquilo que eu criei, que eu achava que era a coisa mais inclusiva do mundo, porque a gente era Outra Praia, ao longo dos anos foi amadurecendo e não dá para ser. Só que ele fala assim, isso aqui é outra, isso aqui não me inclui, tipo, não é nosso. E aí, quando ele trouxe não é nosso, para mim foi um impacto de falar, não é nosso. Cara, assim, eu não tô sendo inclusiva com esse nome. Talvez quando eu tivesse aberto, né, quando eu abri a empresa, tivesse todo o sentido, porque a gente era diferente do mercado. O mercado, né, com uma agência que nascia
de um lugar que não eram grupos de comunicação, então uma agência que era completamente, né, na paralela, uma agência que não tinha um investidor que fosse do mercado de comunicação, então era eu e eu, uma agência de uma mulher negra, fundada por uma mulher negra, dirigida por uma... Então assim, a gente já era muito diferente, a gente era outra coisa. Por isso foi... E aí, nesse momento veio, e se a gente fosse nossa praia? Você se sentiria incluído? E ele falou, nossa praia? Não, claro, é nosso, é nossa praia. Tá todo mundo na nossa praia. Olha só como é, porque eu podia estar completamente fechada. Às vezes a gente tem, ou alguém chega e fala, olha, eu acho que nessa forma de você vender, você podia alterar um pouquinho o seu speech, seu approach, e a gente está sempre na defensiva. E aqui trazendo até um aprendizado para nós, né? Quantas vezes o mercado tem movimentações, falando até da venda direta, puxando de novo a sardinha para o nosso lado, né? A própria venda direta passa por grandes fusões, grandes transformações, como nós tivemos uma grande fusão, Natura e Avon. E num passado, a gente falava, eu era da Natura na época, a gente falava assim, não, mas se você usar um batom da Avon, você está me traindo. A gente falava isso, né? E hoje as duas companhias, né, nessa fusão, até os catálogos se fundindo, agora tem até o site, a mesma consultora vende os dois. O que eu quero dizer com isso? A mentalidade que a gente tem que ter é da transformação e o contexto anterior e o contexto atual. O contexto anterior fazia todo sentido, a nossa praia, a outra praia e agora a nossa praia. E para quem está nos assistindo, olha o contexto. Pode ser que você esteja num movimento, você é empreendedor e fazia todo sentido você ter o seu produto numa plataforma de e-commerce, onde você tem uma recompra, onde você tem um processo de assinatura. E pode ser que o teu negócio tenha hoje uma necessidade de um novo produto com uma consultoria, com uma curadoria melhor para apresentar seu produto. Então faz todo sentido você ampliar teu olhar, mudar teu olhar, se questionar, como Dilma fez, mudou o olhar e ir para um novo contexto. E olhando o futuro também, né? Olhando aqui também para vendas diretas, assim, o que eu acredito, porque eu já acredito isso nesse lugar que eu tô hoje, que é o de CEO, né? Que significa o chefe executivo do escritório, né? Enfim, mas eu também acho que daqui a um ano não vai mais existir o CEO com esse lugar. Vai ser o curator, o curador. Perfeito. Entendeu? Aquele que sabe colocar um time, sabe, escolhido para trabalhar para aquele cliente, que sabe. Então, essa coisa da curadoria, as transformações, né? Elas são muitas. E óbvio que eu sempre tive medo. Eu tinha medo, frio na barriga, de qualquer mudança. Mas eu entendi que a gente está num lugar que o mundo está mudando numa velocidade tão grande. É como se a gente estivesse ali tentando segurar dentro de uma boia e o rio correndo e aumentando a velocidade, e a gente ali se segurando, que a gente precisa soltar isso. Soltar sem medo, porque aí vem a inteligência artificial, vai um monte de gente ficar desempregada. Vai, mas por outro lado vai criar do outro lado mais um monte de emprego. Então, esses equilíbrios a gente vai ver cada vez mais no mundo. Óbvio que a gente não pode dizer assim, não terá impacto. Vão ter impactos, a gente sabe disso. Não é uma fala que não traga uma responsabilidade, inclusive social, num país que a gente entende que a gente precisa de uma inclusão digital gigante. Mas que quando você olha para o futuro, às vezes você está no seu negócio, no seu e-commerce. Gente, isso é o hoje. O amanhã, tudo isso pode mudar. Uhum. Então, o que a gente sempre tem que pensar é eu como curador daquilo que eu domino, do assunto que eu domino. Como é que eu faço essa mudança olhando para o futuro? E que outras habilidades eu vou trazer para minha caixinha de ferramentas, né? Eu costumo dizer, né? Eu fiz a minha primeira... Você fez odontologia, eu fiz arquitetura, né? A minha primeira universidade, depois a segunda que eu fui fazer marketing. E aí nós temos uma amiga em comum, Ana Fontes. E aí o que amamos, inclusive. Ana Fontes, aqui ó, um beijo pra você. Virá aqui no DiretaCast, Ana Fontes.
E uma coisa que eu vejo assim, as oportunidades que os empresários têm hoje de olhar a jornada de outros, se espelhar, como a gente está aqui, se espelhar e entender que, assim, quais as decisões que ele vai tomar, porque ele pode decidir. Antigamente não, você só ia, né? Eu costumo dizer, meu avô veio da Itália, né? Meu bisa, e as decisões eram meio monovia. Você tinha poucas opções, né? E hoje a gente tem várias. E aí, trazendo uma, que é uma decisão que você tomou também, a gente falou sobre isso quando até nós nos conhecemos, que foi a decisão de olhar vendas como uma jornada muito válida. Porque eu era péssima em vendas. As pessoas falam, não, mas você dá aula sobre isso, você fala sobre negociação e tal. E eu faço isso porque eu era péssima, eu não me achava capaz de vender. Eu não achava que essa era uma habilidade que eu pudesse desenvolver, que eu pudesse criar. Esse olhar de como a gente vende as coisas, porque a gente vende todo dia, essa é a verdade. Ai, que lindo ouvir isso. Pra mim isso é música, Dilma. Porque a gente tem uma história muito forte por trás disso, que é ou você está comprando ou você está vendendo. Não tem... você pode ter uma companhia pequena, média ou grande, pode ser o Keep, pode ser uma Big Tech, mas você tem hoje a tua solução sendo levada para alguém para solucionar uma dor de alguém. Então, não tem outra brincadeira. E eu adoro saber, tem grandes gurus falando muito sobre isso, que a gente tem que trazer esta habilidade até para quem se negava a olhar ela, né? Eu adoro lembrar do nosso passado, fazendo o primeiro PowerPoint para o trabalho do Google, né? Nossa, aquilo foi, gente, muito incrível, né? E aí eu queria puxar esta Dilma, que falava sobre vendas lá atrás, com algumas amarras, e a Dilma agora, que acabou em 2025 de participar do SXSW, com uma preocupação muito grande de fazer uma curadoria de conteúdo e compartilhar no evento da HSM. Eu acompanhei tudo, Dilma, fiz a lição de casa, paixão, né? Como é essa Dilma hoje? Olhando essa perspectiva de entender consumidor, entender comportamento, até muito quebrando o que você fazia na outra praia, olhando quem é essa Dilma hoje que está ligada no comportamento do consumidor, que está sedenta por olhar o que vem arrastado nas decisões, não só de comprar uma caneca DiretaCast chique, mas não é de comprar uma caneca, é de dizer para o mundo que eu acredito por meio da caneca. Como é essa Dilma? Como é que ter ido lá para Austin, ter ouvido tantos gurus, tanto material? Eu acho que o grande aprendizado que a gente tem é que eu acho que a velocidade que a vida está nos levando é a velocidade que a gente tem que surfar a mesma onda de oportunidade de aprender. Porque a gente não sabe nada. Essa é a grande verdade. Não sabe nada. A pandemia veio, inclusive, aí para dizer, olha, vocês não controlam nada. Bateu na nossa cara. Não é isso? E aí, assim, essa história, para mim, um pouco do que mudou. Eu acho assim... Você lembra do Desistir Jamais? Lembro de tudo, Dilma. Pronto. Lembro de tudo. Para quem não sabe, Desistir Jamais era quase como um bordão da Dilma dentro do Google. E que... Toda vez que a gente falava desistir, as mulheres respondiam jamais, mas aquilo virou um grito de guerra. Então, o desistir jamais é uma coisa que está muito tatuado em mim. Agora, ao desistir jamais, óbvio que você vai aprendendo mais coisa e vai incorporando. Então, você incorpora outras formas de olhar a negociação, você incorpora outras tendências de futuro, você vai incorporando coisas e vai fazendo disso uma mistura, um amálgama, eu acho, sabe? Você vai misturando e amalgamando de um lugar de muita humildade para poder aprender. E eu acho que a gente tem que estar nesse lugar. E de um lugar que aquilo, quando você olhava antes, era uma coisa que você falava assim, nossa, isso é fácil, eu chego até ali.
Hoje você fala assim, isso é difícil, eu não sei se eu chego até ali. Então, eu acho que a gente tem uma vida de muito mais interrogação. Óbvio que eu só consigo fazer aquilo que eu acredito. Então, assim, eu acredito muito nesse lugar da sustentabilidade para o futuro, da regeneração. Não é à toa que eu falo que eu faço exatamente o marketing regenerativo, né? A comunicação regenerativa. E por que eu acredito nisso? E o que eu vejo dos chamados vestígios, né, do tempo. As marcas não colaboravam. Hoje o sucesso é a collab. Né? Então você tinha duas marcas que não colaboravam, que não queria uma saber da outra. Ah, não, eu sou do segmento de refrigerante. Eu sou do segmento de bala. Daqui a pouco tem o refrigerante Fini. Já vai chegar aí, eu não sei quando. Mas se você pensar por esse lugar, as marcas que não se falavam, que não eram do mesmo segmento, começaram a dialogar. E aí as marcas do mesmo segmento também começaram a dialogar. Então você começa a ver coalizões por movimentos que a marca cria, mas que ela não quer estar sozinha, ela quer estar com todo mundo do segmento, porque isso resolve um problema do segmento, não somente dela. Então, nesse lugar, como que a gente comunica tudo isso desse ponto de vista de retorno no futuro? Então, é muito isso que eu acredito. E aí, quando eu olho para isso, eu falo, gente, mas eu tô num lugar que nem sempre todas as pessoas falam. As pessoas falam, nossa, acho isso lindo, maravilhoso. Como é que eu transformo isso em negócio? Que é um grande desafio, porque a longo prazo eu sei o que vai ser, mas como é que eu transformo isso em negócio a curto, médio e longo prazo? Não importa se o curto vai ser uma semana, o médio, do jeito que a vida tá hoje, 2 meses, e o longo 6 meses. E você falando isso, até voltando ao SXSW, como é que um grande empresário olha tendências e também entende a cadeia dele, né? Porque, por exemplo, olhando a venda direta em grandes companhias, a gente tem grandes grupos no Brasil, como é que ele olha uma tendência, entende isso, grandes companhias mandaram seus representantes para grandes eventos, olham aquelas tendências, olha para dentro da companhia e fala assim, como é que eu faço a gestão da mudança? Porque eu tenho cauda longa dentro da empresa também, né? Para chegar na ponta isso, para uma consultora, hoje mesmo, eu até gravei, eu fiz a trend da BB, né? Da inteligência artificial, que é a bebezinha falando no podcast, pode olhar lá no meu Instagram, Marcela Quiroga Venda Direta, convidando para venda direta, olhando essa venda por relacionamento, mas como é que a consultora olha uma venda direta com um IA e ela fala assim, nossa, isso é um monstro de 7 cabeças, né? Então, como é que você pensa, tudo que você trouxe de aprendizado de lá, olha o mercado brasileiro, vê o que tem de implantável médio, curto e longo prazo e, ao mesmo tempo, torna traduzível, né, palatável em linguagem para cascatear. Sim, e eu acho que não é só isso. Má, eu tenho já, há 2 anos eu sou parceira da HSM, então a gente vai para lá, entende as tendências, volta e pesquisa isso, né? E aí, na primeira vez que eles me chamaram para escrever, olha, a gente quer que você escreva pra gente as suas percepções e tal, eu falei, eu não quero fazer isso, todo mundo faz isso. A pessoa vai, fala o que ela achou da palestra da Brené Brown. Eu não quero fazer isso. Deixa eu pensar um pouquinho mais. Mas eu vou propor uma coisa. E aí, o que eu propus, eu me juntei a Lígia Mello, da Ibu, que é uma empresa de pesquisa. Eu falei assim, Lígia, se eu escrevo os assuntos, eu te mando. Se você olhar esses assuntos, a gente faz as perguntas, claro, a gente formata isso, aplica uma pesquisa e a gente traz o resultado da pesquisa. E aí eu achei isso muito incrível, porque tem tendências que eu chamo de movimentos da sociedade, que apontam ali. Esse ano, por exemplo, um dos movimentos da sociedade que apontou é a fofoca no trabalho pode ajudar a construir uma cultura. Você sabe que também tem isso no livro
Lá atrás, no Sapiens, do Harari, Sim, fala que da vem fofoca. esse ano pro Brasil, inclusive. É, Né? e fala da fofoca para a existência da nossa espécie. É né? isso. E aí, quando você aplica isso, olha, você acha que a fofoca é positiva no ambiente de trabalho? Você acha que a fofoca constrói alguma coisa? O brasileiro acha que não. O brasileiro tem uma relação com fofoca que é uma relação ruim. Não é uma relação positiva. Porque o brasileiro é um ser relacional no trabalho. Muito mais do que o americano. Então, talvez para o americano, a fofoca esteja num lugar de construir pontes de diálogo. Para o brasileiro, não. Essas pontes são o dia a dia dele. Muito bom. Di, agora pra gente ir pros finalmente, Vamos hein? para os finalmente. 3 coisas que você viu no SXSW que você gostaria muito de compartilhar com quem tá nos assistindo. Olha, Que tem a ver com vendas, com venda direta, não, com então tendência. pronto. 3. Eu acho que a questão, primeiro, da saúde social. Hum, Quanto mais a gente puder nessa questão, não traduzir 2 ambientes, que é o ambiente virtual e o ambiente presencial junto, ou seja, quando a gente hibridiza isso, o resultado vai ser melhor. boa. Isso eu acho, a gente está perdendo essa conexão ao longo dos anos, né? A gente viu, enfim, muita coisa. Uma das coisas que a gente viu que dentro do live marketing, de evento e tudo, uma das coisas que é a grande memória do brasileiro é a questão musical. Então, tem propagandas, tem jingles e tal que passam de geração para geração, que de repente você pega o seu filho cantando e você fala, gente, isso aqui era daquela propaganda, a da Bala Kids, do baleiro que roda. Então a memória do brasileiro é musical. Então tudo que você fizer, que coloque música, que tenha alguma introdução e tal, ele vai lembrar de você, porque o brasileiro tem sim uma memória musical maior que a memória visual. Outra coisa que a gente poderia deixar aqui, eu acho que é uma questão que a gente viu lá, que já tem se falado há algum tempo, mas eu falo que é a vulnerabilidade. O quanto a vulnerabilidade nos ajuda a construir o futuro. Então, eu deixaria esses 3 pontos que eu acho muito bacana da gente falar. E eu vou deixar uma 4ª dica, que é para você que está fazendo um novo produto, que está pensando em como você vai construir, não usa mais o Canva. Não é porque eu briguei com o Stelvalder, não. É porque quando a gente vê o Canva tradicional, ele não tem um olhar ESG. E aí usa um Canva que a gente criou, que foi um grupo que eu faço parte, que é o SG pra Já, que a gente criou com várias mentes pensantes, mais de 210 horas trabalhando em cima do template chamado Business Model Regeneration. Porque qual que é a diferença, Dilma? Mas tem os mesmos, sim, os mesmos 9 blocos no mesmo local. Mas ele já começa com uma diferença que uma coisa é você falar assim, qual que é a proposta de valor do novo negócio que eu estou criando, do novo produto que eu estou criando? Isso é uma coisa, proposta de valor. O Regeneration traz para você qual que é o propósito de valor do seu negócio. Entre proposta e propósito, tem muita diferença. Então ele já começa por aí. Óbvio que os 9 blocos têm nomes diferentes, são para tratar do mesmo assunto, mas eu não preciso ter parceiros, eu preciso criar um ecossistema. Então, em parcerias, que é um dos blocos, não faz mais sentido no dia. Eu preciso criar um ecossistema que converse. Esse podcast vai ter que ter versão número 2. Ai, Dilma, então olha só. Até fazendo a tecla SAP, né? Então a gente falou do SXSW, é uma feira nos Estados Unidos que acontece anualmente há muitos anos, onde fala-se sobre tendência, onde fala-se grandes nomes. Esse ano vai acontecer em Londres também. Boa. Já aconteceu um em Londres também, né? Vai, acho que esse ano que acontece em junho, né?
e onde se fala sobre grandes mentes pensantes, sobre tendências, sobre o que tem de comportamento. Dilma faz 2 anos que participa, então eu quis trazer esse tema pra gente que é empreendedor, pequeno, médio ou grande, pra gente imaginar que as decisões não são tomadas pensando no fim do mês, elas são pensadas até no fim do mundo, né, e tudo mais. Então, queria realmente propor para cada um que assiste o DiretaCast, a gente não está falando só sobre o nosso universo aqui e agora e uma venda transacional. Tem muita coisa impactando o nosso dia a dia, o nosso resultado, o nosso posicionamento e principalmente como cada cliente nos enxerga. A gente tem sucesso nos negócios, não é só na cifra, não é só no ROI, que é o resultado financeiro. A gente tem resultado também de memória afetiva, emocional e residual também de longo prazo. Você falou, né, dos jingles, eu lembro, meu primeiro emprego foi na Sharp. E para quem tem mais de 60, né, que nem eu, tinha uma musiquinha que era "Sou o grilo feliz e levo alegria para todo lugar". Caramba, Sharp, nem existe mais. Mas você lembra Mas da eu música lembro do grilo falante, até hoje. né? Queria, então, dizer para cada um dos empresários, empreendedores, consultoras, consultores, empreendedoras desse meu mundão, que a gente pode, sim, olhar para os nossos negócios com um olhar um pouquinho mais expandido, menos transação e muito impacto, porque o resultado vem. O resultado vem se a gente ampliar e as competências que a gente não tem, a gente aprender com pessoas que trazem esse compartilhamento com a gente. Queria dizer que o DiretaCast tem um grande parceiro nessa jornada também, uma grande parceira que é a BVD, Associação Brasileira de Empresas da Venda Direta, que dá o suporte para grandes empresas, pequenas e médias, que querem participar desse segmento. Inclusive, em 2025, haverá um evento grande para compartilhar mais sobre isso. Então, todos convidados. A BVD, obrigada pela parceria. E queria fazer aqui a consideração final também de agradecimento a Dilma por ter parado um pouquinho o corre do dia a dia e compartilhar com a gente aqui um pedacinho do dia dela. Imagina, Bambina, obrigada. Foi um prazer. Desde que você começou o podcast, eu falei, eu vou e pronto. Tá aqui. Queria que você deixasse seu contato se alguém quiser saber mais sobre essa jornada encantadora. Bom, podem me procurar no LinkedIn como Dilma Campos ou no Instagram, Dilma Souza com Z Campos. Espero vocês lá também. Queria fazer também aqui a confissão que ela não falou. Conte. Então faz você. Não, é porque a sustentabilidade apareceu na minha vida desde a época que eu morava na árvore. Sabe, aquela árvore que ficava num grande castelo, que tinha uma bruxa, mas tinha o Nino também. A árvore que era do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu sou uma das patativas, que é uma das passarinhas do Castelo Rá-Tim-Bum. Aquela, passarinho. Passarinho? Ai, meu amor. Dilma, minha passarinha, voe muito. Eu escrevo pra você no LinkedIn, voa, Dilma. Isso Obrigada. É maravilhoso. Quero convidar você também que quer saber mais sobre a venda direta. Eu escrevi um e-book, Domine a Arte da Venda Direta. Tem o QR Code aqui passando nesse podcast. Baixe o seu, saiba mais sobre a venda direta. Se encante pela venda direta como eu sou encantada, como tantas 4 milhões de consultores, empreendedores independentes da venda direta. Então baixe o seu Domine a Arte da Venda Direta. E quero convidar então Dilma para voltar, você para assistir os próximos episódios, curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E eu tô pronta aqui pra gente continuar essa jornada. Dilma, muito obrigada, querida. Bora junto. Obrigada, gente! Ai, lindeza! DiretaCast, o podcast da Venda Direta.